Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Ferraz, professora de Direito Penal aqui do setor EAD e hoje, como de costume, trago para vocês mais uma questão da semana. Vocês estão verificando aí no nosso site, nas mídias sociais, que cada matéria está trazendo um assunto diferente, conversando com vocês, esclarecendo dúvidas, né? Esse é um carinho todo especial do setor EAD para você concurseiro que quer se cercar aí de vasto conhecimento, né? Então, nós já estamos na terceira questão da semana e hoje nós vamos tratar de um assunto aleatório, né? Não estou seguindo nenhuma ordem do Código Penal, então as questões ora versam sobre a parte especial, ora sobre a parte geral, né? Então, nós temos uma gama de exercícios bastante grandes para poder trabalhar aqui com vocês e tratar de vários aspectos, tá bom? Então, hoje a questão da semana, pessoal, eu vou falar de vários institutos acoplados em si mesmo, né? Então, nós vamos falar de crime tentado, da tentativa de um crime, como que isso responde. Só que, na verdade, antes da gente entrar propriamente nisso, eu vou falar sobre o iter criminis, que é a trajetória do crime, né? Então nós vamos começar aqui lendo a questão e depois eu vou explicando passo a passo como funciona, tá? É claro que tão somente assistir questões da semana são elucidativas, são importantes, mas vai lá no site, verifica lá, tem um curso que você precisa, tanto de contabilidade, de tributário, penal, sabe, constitucional, que é de suma importância. Adquira o seu curso lá, porque você vai só sedimentar, né? Os professores aqui no setor tem uma praxe que é sedimentar conhecimento teórico com exercícios, porque a gente sabe que funciona. Você jogar sua matéria, jogar seu exercício, às vezes fica falho, mas você unificar esses dois métodos fica mais eficiente, né? Então, assim, se você tiver oportunidade, acessa o site lá e olha o curso, faz um pacote lá, verifica as matérias ou compra o pacote todo, vai fazer toda a diferença, porque nos cursos teóricos a gente traz todas as matérias, todos os assuntos abordados em editais de concursos para a área fiscal. Então a gente aborda até mais amplo, para que você não fique sem nenhum instituto aí a ser explicado, a ser fornecido para vocês, tá bom? Então, aí enquanto você não vai lá, assiste agora aqui a questão da semana, depois você vai lá. Esse assunto aqui é um tópico que eu trato lá nas aulas de direito penal, curso teórico para a área fiscal, né? E eu trato com muito mais tempo, muito mais explicações. É óbvio que aqui também eu vou fazer isso, mas por conta do tempo, né, de ser uma única questão com alguns institutos, eu trouxe aqui não só o exercício, mas uma explicação teórica também para vocês não ficarem só com a questão, tá? Então vocês vão ter aqui bastante informação. Combinado? Vamos lá. Questão da semana. Olha só. Em relação à responsabilidade do agente. Responsabilidade do agente. Ele quer saber como que o agente vai ser punido, né? Em relação à responsabilidade penal do agente, que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, é correto afirmar que... Pessoal, vamos lá, olha aqui para mim e vamos fazer uma diferença de cara. Nós temos a tentativa de um crime e nós temos um instituto que é chamado de desistência voluntária. Eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças, tá? Então, na tentativa de um crime, que está lá no artigo 14, parágrafo 2º, diz o seguinte: o que é um crime tentado? O agente desiste, interrompe o processo de execução do crime devido às circunstâncias alheias à sua vontade. O que são essas circunstâncias alheias à sua vontade? O agente estava iniciando o processo de execução do crime, estava lá
rompendo um obstáculo, arrombando uma janela, quebrando um vidro, quando o alarme disparou. O alarme é uma circunstância alheia à sua vontade. Daí ele interrompe esse arrombamento por conta do alarme. Então ele interrompeu o processo de execução do crime devido a alguma outra circunstâncias. Se esse alarme não tivesse tocado, ele iria continuar a praticar o crime, tá certo? Então a circunstância alheia é algo, alguma coisa, alguém que interrompeu o agente na hora do cometimento do crime. Ele estava executando o crime, certo, pessoal? Esse é a tentativa de um crime tentado. Como que ele responde? Ele responde pelos atos praticados, né? E ele tem uma redução de pena porque o crime não foi até o final, né? Então ele tem um benefício aí, como ele não praticou todos os atos do crime para consumação, ele responde relativo ao crime tentado. Agora, a desistência voluntária é aquela em que o agente também interrompe o processo de execução do crime por vontade própria. Olha que maravilha. Não disparou alarme, cachorro não mordeu, não teve nenhum problema. Ele podia continuar tranquilamente praticando o crime. O que ele faz? Não quero mais. Não quero mais praticar o crime. Chega. Para que entrar para essa vida? Né? Então, qualquer coisa que passe na cabeça dele, a gente não sabe, é uma esfera que a gente não consegue adentrar, né? Mas ele desiste sozinho, é voluntário. Nada o impede, ele desiste sozinho. Desistência voluntária. E a questão versa sobre isso, tá certo? Quando ele interrompe o processo de execução voluntariamente, como que ele responde, né? Bom, aí eu vou aqui para vocês, olha, só para não ficar na dúvida, falar sobre o crime consumado e o crime tentado. Olha aqui, o crime consumado tá lá no artigo 14, inciso 1, e diz: consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, ele praticou tudo que vinha no corpo do artigo, foi até o finalzinho. Né? Estará consumado o fato criminoso quando inteiramente realizado o tipo penal, né? Então, matar alguém, o indivíduo morreu, porque se não morreu, é tentativa, né? Então, realizou todos os atos necessários para a consumação do crime, tá? O momento da consumação de um crime depende de sua natureza. Olha aqui para mim. Por que depende de sua natureza, pessoal? Porque nós temos os crimes formais, os crimes materiais e os crimes de mera conduta, certo? Então, nos crimes formais, eu tenho ação e omissão independente do resultado. Eu não preciso que ele ocorra. O resultado é mero exaurimento do crime. Nós vamos ver em outra oportunidade, tá? Então, crime formal. Bastou agir ou deixar de agir, dependendo do caso, para que ele se consume, tá bom? Os de mera conduta também é ação ou omissão, porque o resultado sequer tem previsibilidade legal. E os crimes materiais, que são aqueles onde praticamente todos admitem tentativa, são aqueles que eu preciso da ação ou omissão mais o resultado para que ele se consume. Então, eu preciso obrigatoriamente esperar com a realização do resultado, tá? Senão eu tenho a esfera tentada. Então, só para elucidar aqui, crime material. Crime material eu tenho ação ou omissão mais resultado. Eu preciso dele, tá? Para que o crime seja consumado. Então, é ação ou omissão, porque nós temos crimes cometidos através da ação e crimes cometidos através da omissão, tá? Então, eu preciso do mais o resultado para que ele se consume, certo? Então, esses admitem tentativa, porque o resultado às vezes não ocorre. Aí eu tenho a esfera da tentativa. Então, vamos lá. Os formais e os de mera conduta consumar-se-ão com a prática da ação. E os materiais somente com o resultado. Aqui, prática da ação ou omissão, tá, pessoal? Ou omissão. E os materiais, desculpa, com o resultado,
Isso para a consumação. É importante o momento da consumação para sua melhor compreensão. Necessário o iter criminis que eu quero falar agora com vocês. Vamos lá. Antes da gente entrar aqui no iter criminis, como eu já disse logo no começo da aula, o iter criminis, que é entre aspas uma expressão em latim, significa trajetória do crime. É o caminho que o crime precisa percorrer para chegar até a sua consumação. E para isso, pessoal, ele passa por algumas etapas, né, nessa trajetória toda. Né? É como se a gente fosse viajar por uma estrada, nós temos a trajetória, o percurso da nossa viagem e a gente vai parando para abastecer o carro, para tomar um café, para ir ao banheiro, enfim, né? Então são etapas que fazem parte da nossa viagem. O crime também, ele passa por etapas até chegar ao final, que é o seu destino, né? Que no caso é a consumação. Então, olha, vamos aqui analisar direitinho tudo isso que eu falei. O iter criminis, trajetória do crime, tem as etapas, percurso do crime, tanto faz aí, né? Ele é mais usado como trajetória do crime. Então, pessoal, olha aqui, no iter criminis eu tenho etapas, que são, né, na verdade, várias: cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Eu tenho que praticar esses 4 elementozinhos aqui, como se fossem lombadinhas, para chegar até a consumação. Então, no primeiro momento, antes de ler aqui, nós temos a cogitação. A cogitação, pessoal, ela não é nada mais, nada menos do que a esfera abstrata do criminoso, é o pensamento do criminoso. Aqui ele pensa no crime que ele quer praticar, ele cogita a ideia, a possibilidade de praticar um crime, minha gente. Então o criminoso tá lá, vamos pegar uma situação. O José tá lá e fala, olha, a vida não tá fácil, se fosse assim, né? Acho que eu vou praticar um crime, eu fui demitido, minha vida tá péssima, minha mulher me abandonou, eu tô assim realmente no fundo do poço. Já sei, eu acho que eu vou praticar um crime, eu vou sequestrar o filho do meu patrão. É uma boa, eu vou arrancar uma grana dele, né? Que é, pessoal, nada mais nada menos esse pensamento dele, que o crime de extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio. Né? Então ele vai lá, pega o filho do patrão, leva para um cativeiro, liga para a família e pede o resgate, né? Tá bom, isso tá na mente dele ainda, né? Putz, mas eu nunca pratiquei nenhum crime, o que eu preciso fazer? Deixa eu fazer uma listinha, né? Bom, quando ele pensa e pega um papel para fazer uma listinha, ele já está mudando de etapa, porque a cogitação é a esfera abstrata, é o pensamento do criminoso e esse pensamento não pode ser punido. Então, cogitação não é punida dentro do percurso do crime, da trajetória do crime. Depois ele vai para a etapa 2. Que são os atos preparatórios. Esse é complexo. Os atos preparatórios ou preparação. O que ele vai fazer nessa etapa? Pegar o papel e tirar o pensamento da cabeça e colocar no papel. Aí ele faz uma listinha do que ele precisa. Bom, eu preciso do cativeiro, eu preciso comprar comida e água, eu preciso de uma máscara para, né, fazer a coisa bem interessante para não me reconhecer. E preciso de uma arma. Como que eu vou chegar lá e intimidar o filho do patrão e falar, vem comigo, vem comigo? Não vem comigo assim, simplesmente. Eu tenho que ter um poder, segundo a mente dele, né? Eu tenho que ter um poder, eu tenho que exercer esse poder através de uma arma de fogo. Preciso providenciar. Então ele fez a listinha dele e vai providenciar todos esses itens. Dentre esses itens, ele também põe na lista, poxa, tô sem carro, como que eu vou chegar lá? Providenciei tudo, com uma mochila enorme nas costas, portando uma arma de fogo, fala, vamos comigo, tô armado, só que vamos de busão.
Não rola, né, gente? Certo? De busão não rola. Para esse tipo de crime, o criminoso tem que pensar grande, ele tem que pensar que ele precisa, no nosso exemplo, obviamente, que ele precisa de um veículo. Então também, como ele é novo nesse ramo, ele vai ter que ou roubar, porque ele tem arma de fogo para ter o poder intimidativo, ou simplesmente furtar. Qual a diferença de um e outro? Furto, sem violência ou grave ameaça, ele vai subtrair a coisa, tá? Para si ou para outrem. E no roubo, ele vai ter o quê? Ele vai ter o emprego da violência ou grave ameaça. Ele vai exercer com a arma de fogo que ele já tem, por exemplo, né? Então, veículo. Então, tá. Água, comida, máscara, cativeiro, arma de fogo e veículo. Fechou. Na cabeça dele tá tudo certo. Começou a providenciar, tá tudo certinho. Ele optou por furtar o veículo e não roubar. Menos mal, nesse caso, né? E aí ele foi lá para a empresa onde o filho do dono trabalha. E aí, o que ele faz? Executa tudo aquilo. Então, quando ele preparou tudo isso, ele preparou para ir para a próxima etapa, que é colocar em prática, que é executar o crime, né? Então ele chegou lá na empresa com um veículo, tal, encapuzado, esperou um momento de distração do rapazinho, surpreendeu ele, levou pro carro, no porta-mala já tinha água, comida, ele pôs a máscara no menino para ele não ver onde estava indo, enfim, fez tudo como ele pensou e preparou, né? Muito bem. E aí a execução é a prática da coisa realmente, aí ele vai, coloca no cativeiro, liga para a família, pede o resgate, consumou tudo, tá tudo perfeito. Agora, vamos imaginar, que é o objetivo da nossa questão da semana, né? Vamos imaginar, pessoal, que o José, quando começou a praticar os atos preparatórios, começou a contar para todo mundo, né? Ele é novo, né, nesse ramo. Uns amigos, ó, vocês esperam pra ver. Vocês não sabem o que eu tô planejando. Olha, eu já comprei a arma, já comprei comida, peguei o dinheiro que me sobrou, a cacareco que me sobrou. Ó, fui lá, comprei. Gente, eu vou tirar uma nota preta daquele meu patrão que me mandou embora injustamente. Ele tá pensando o quê, né? Então tá. Contou pra um, contou pra outro e foi, né? De quem ele comprou a arma também contou. Ixi, apareceu com um veículo do nada, né? Enfim, ele começou a dar com a língua nos dentes. Uma dessas pessoas, sabendo da situação e com receio de que sobrasse para ela, porque também era funcionário da empresa, um grande amigo de José, chega para a polícia e fala: Delegado, eu tenho uma informação. Eu tenho um amigo que foi mandado embora do trabalho e ele tá com a seguinte ideia: ele já fez isso, já fez isso, já fez aquilo, né? Ele já comprou água, munição, arma, furtou um veículo e ele tem a intenção de sequestrar o filho do nosso patrão, quer dizer, ex-patrão dele, mas é meu patrão. E ele me contou isso e realmente eu já vi ele portando uma arma de fogo e com um veículo que apareceu do dia para a noite. Então eu tenho a impressão de que ele vai colocar em prática todos esses planos, tudo isso que ele fez. Ele até separou um cativeiro lá no interior para levar a vítima. Então esse indivíduo, que é o X9, né, chega lá para a autoridade policial e relata tudo isso. A autoridade fica de olho no José e quando ele sai com o carro para praticar o crime, para efetivamente sequestrar o filho do patrão, ele é surpreendido pelos policiais com um veículo furtado e uma arma de fogo. Comprou com numeração raspada, né? E aí, pronto. E aí acabou todos os planos de José, porque ele foi levado à delegacia. E aí, eu pergunto para vocês, tá? Um amigo delatou ele foi para a delegacia. Ele responde pelo quê, pessoal? Ele responde pela extorsão mediante sequestro? Não, porque ele nem chegou a executá-la. Ele foi surpreendido antes. Tá, então se ele foi surpreendido na etapa 2, que são os atos preparatórios, como ele responde? A melhor resposta do mundo, que é: depende. Poxa, Janaína, depende?
Aí eu fico na dúvida, depende do quê, né? Isso aí é automático. Depende de quais são os atos que ele praticou, pessoal. Se dentre esses atos preparatórios, ele só comprou água, arrumou um cativeiro, uma casa emprestada, um quartinho emprestado, máscara, não praticou nada de crime, né? Agora, dentre esses atos preparatórios dele, ele tem a arma de fogo, que ele comprou na boca de fumo, tá certo? No câmbio negro, e o furto do veículo. Então, pessoal, eu preciso ver o que são esses atos preparatórios. Tem algum crime nesse meio? Crime ou contravenção? Tem. Então, aí ele responde tão somente por os crimes que ele praticou nesta etapa. Não há que se falar em tentativa de extorsão mediante sequestro, porque ele nem sequer iniciou a execução desta, tá? Então, cuidado aí na questão. Então, nos atos preparatórios, ele responde tão somente por aquilo que ele praticou, se ele praticou um crime. É por isso que depende. Porque, de repente, ato preparatório para aquele criminoso são providências normais, que não infringem a lei, tá? Então, ele só vai responder se tiver um crime aí nesse meio. Aí, executou, ele sai da esfera preparatória, cogitatória, e aí vai para as cabeças. Aí ele consegue praticar, tá? E consumou, ele reuniu todos os elementos do tipo penal e conseguiu efetivamente a vantagem indevida, exigiu, já consumou, né? Então vamos ver aqui, ó. Iter criminis é a trajetória do crime, etapas do crime. Olha só a primeira, cogitação, é a ideia de praticar o crime e não se pune, porque é a esfera abstrata. Atos preparatórios, prática de atos imprescindíveis à execução do crime. O artigo 31 estabelece que serão atípicos o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio quando não chegar pelo menos a ser iniciada a execução do crime. Portanto, depende de quais são esses atos para serem punidos ou não. Olha aí, né? Tá certo? Então, atos preparatórios, precisa ver quais são eles, né? Execução, atos de execução, é o início do ataque ao bem jurídico protegido pelo direito, meus amores. O crime sai de sua fase preparatória e começa a ser executado com o primeiro ato idôneo e inequívoco, a consumação do delito. É punível se interrompido nessa fase, haverá a tentativa também punida. Tá certo, pessoal? E a consumação, realização de todos os elementos da descrição do tipo penal também é punida. Então, aqui na execução, eu já tenho a possibilidade da tentativa. E a consumação, quando reúne todos os elementos do tipo penal, conseguiu fazer tudinho. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a trajetória do crime. Aí, vamos lá ver o que é o crime tentado, né? Crime tentado é o artigo 14, inciso 2. Diz o crime tentado quando iniciada a execução, ó só, iniciada a execução, que faz parte dos iter crimes, não se consuma por circunstância alheia à vontade da gente. Alheia. O que é alheia? Fora da vontade do agente, minha gente. Certo? Circunstância alheia. Alguém, alguma coisa. Alguém, chegou o dono do veículo, alguma coisa, o alarme disparou, né? E aí ele parou a execução do crime por conta disso. São elementos da tentativa: o início da execução, a não consumação por circunstâncias independentes da vontade do agente e o dolo. O que é dolo? É a vontade livre e consciente na prática do delito. Ah, Janaína, sempre escuto na televisão que é a intenção. A intenção é para o leigo, para você que está estudando, para você que já está adquirindo conhecimento, você tem que pensar além, né? Então, vontade livre e consciente em praticar o crime ou delito, que é a famosa intenção mesmo, tá? Que é a famosa intenção. Para que haja tentativa, é indispensável que o bem juridicamente tutelado, o que é bem juridicamente tutelado? É o bem protegido. O que podem ser esses bens tutelados ou protegidos pelo direito?
a vida, o patrimônio, a honra, a integridade física, a fé pública, a administração pública, né? São bens protegidos, tutelados pelo direito. Então, que o bem juridicamente tutelado tenha ocorrido risco de lesão em consequência de atos praticados pelo agente. A dúvida quanto ao ato ser preparatório de execução deve ser resolvida em favor do sujeito ativo. É o princípio lá que nós vimos já em outras oportunidades, quem assiste minhas aulas lá no curso de teoria, que é o princípio do indúbio pro réu, que é na dúvida em favor do réu, tá certo? Então, e quem é o sujeito ativo? É o criminoso, Eita, canetinha aqui, olha, gente, ela é ótima, eu que sou ruim. É o criminoso. Certo, pessoal? Tá? Então, sujeito ativo. Então, aí vai ser resolvido de acordo com o que for mais benéfico para ele, porque na dúvida sempre se decide em favor dele. A tentativa, salvo disposição em contrário, é punida com pena prevista para o crime consumado. Então, se eu tenho uma tentativa de homicídio, olha aqui. Eu tenho uma tentativa de homicídio, artigo 121, combinado com o artigo 14.2. É assim que funciona, né, na hora da gente mesclar. Se eu olho 14.1, consumado. 14.2, inciso 2, significa que é um crime tentado. Olha só como é descrito isso, assim, ó. Artigo 121, combinado com artigo 14.2. Se eu ver isso aqui, ó, já sei, foi tentativa, tá? Porque significa crime tentado aqui. Então, se tiver o artigo do crime combinado com o artigo 14.2, estamos na esfera da tentativa. Ele responde com a pena base do crime consumado, só que aí ele tem a diminuição de 1 a 2/3 dessa pena, porque ele não realizou tudo. Então não seria justo que ele respondesse por um crime consumado se ele não chegou a fazê-lo. Então a lei diz o seguinte, olha, eu pego a pena do crime consumado e diminuo de 1 a 2/3. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Esse é o crime tentado, é a característica dele. Então, a diferença do crime tentado para o consumado, além de não ter realizado todos os elementos do tipo penal, o que acontece? Ele vai ter a diminuição da pena, tá? Bom, aí aqui eu tenho rapidamente as diferenças de desistência voluntária que eu falei, né? O agente interrompe o processo de execução sozinho, vontade própria, não quero mais. O arrependimento eficaz, olha só, o agente realiza todo o processo de execução, mas impede que o resultado ocorra. O sujeito dá um veneno porque ele quer matar o outro. A hora que o sujeito tomou o veneno, ele fala, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Toma aqui, ó, toma esse remédio que anula o efeito do veneno, tá certo? Anulou o efeito do veneno? Que ótimo! Aí ele fez o arrependimento eficaz, voluntariamente. E o posterior à execução, aí já realizou, já consumou, já fez tudo, hein? O arrependimento posterior, ele significa que se o crime não tem violência ou grave ameaça, o indivíduo pode reparar o dano ou restituir a coisa com a finalidade, pessoal, de minimizar os efeitos do crime que ele praticou, tá certo? E aí ele tem até o recebimento da denúncia ou queixa-crime, e aí ele vai ter a redução de 1 a 2/3 da peninha dele, tá? Voltando para a questão agora, depois de tanta informação, é porque uma coisa puxa a outra, vamos lá ver como é que, em relação à responsabilidade do agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, o que é correto afirmar? Não há nenhuma responsabilidade criminal possível? Mentira! Há uma responsabilidade penal possível, porque até ele desistir, precisa ver o que ele praticou, porque na desistência voluntária, apesar dele parar de praticar o crime, ele responde pelos atos praticados até o momento da sua desistência, se dentre esses atos ocorrer algum crime, certo? Que é a alternativa B, ó. O agente responde apenas pelos atos praticados. Vamos ver a C? O agente será punido com pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. O que é isso aqui? É crime tentado. Crime tentado.
Não tem nada a ver com o que está falando ali, porque o crime tentado, ele interrompe devido às circunstâncias alheias. Aqui nós estamos falando de voluntariamente. D. Não obstante a desistência ou impedimento da produção do resultado, o agente responderá pelo crime tal como se ele tivesse sido consumado. Claro que não, se ele desistiu, ele não foi até o final, então ele não pode responder como se o crime tivesse consumado, ok? Se trata de hipótese de erro de tipo que exclui a responsabilidade penal, salvo ser inexcusável. Isso não tem nada a ver com erro de tipo, tem a ver com o momento consumativo do crime e com a desistência dele, que é, neste caso, voluntária, ok? Artigo 15, primeira parte, artigo 16, segunda parte, arrependimento eficaz, e artigo 16 é o arrependimento posterior. Olha só, artigo 15, primeira parte, desistência voluntária. A segunda parte, a segunda parte é o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é o do veneno, né? Em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. Só que aí, no caso, ele não morreu. Alguém deu um antídoto para que ele sobrevivesse, tá? E o artigo 16, Poquipitico, é o arrependimento posterior, que ele vai reparar o dano, restituir a coisa para a vítima, se o crime que ele praticou não tem violência ou grave ameaça, hein? E aí ele tem a redução da pena por conta disso. É como se ele minimizasse os efeitos do crime que ele praticou. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Questão da semana sobre tentativa, desistência, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, iter criminis, tudo isso num pacote só para você. A resposta alternativa B, certo, pessoal? Vamos voltar a falar desses assuntos em algumas questões, obviamente, mas fica aqui você com todo o material bonitinho para você não esquecer mais quando o crime é tentado, consumado, quando ele interrompe porque quer ou quando ele é obrigado a interromper. Certo, pessoal? Sou Janaína Ferraz, direto dos estúdios EAD, do setor EAD, e trazendo mais uma questão da semana para você. Aguardem as próximas, muitas novidades, muitos cursos novos no site, não deixe de acompanhar, tá? Aproveitem as nossas aulas no YouTube. Entrem, acessem o nosso site e descubram um mundo maravilhoso das aulas para a área fiscal e outras áreas também. Um beijo para vocês, até a nossa próxima questão da semana. Tchau, tchau.